Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa paraxá, Haye Sara, a vida de Sara, é um servo de confiança. O tema dessa mensagem, então, um servo de confiança. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela tua presença no nosso meio, o maior presente que qualquer pessoa possa ter. Nos ajude a compreender os teus ensinamentos e nos ajude a ser diante do Senhor aquilo que nós nascemos para ser, um servo da tua confiança. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema dessa mensagem, um servo de confiança. Muitas pessoas nesse mundo, de alguma forma, elas desejam ser servidas. Esse conceito está em todas as camadas da nossa sociedade, que trata as relações entre as pessoas. E mesmo essas pessoas que querem ser servidas, ainda que elas não percebam, elas estão a serviço de alguém. As pessoas normalmente trabalham para servir alguém, com algum propósito. Algumas fazem isso para receber alguma coisa em troca, talvez atender às suas necessidades pessoais, outros para adquirir riquezas desse mundo, conseguir uma posição social melhor, ser reconhecido de alguma forma, ganhar respeito no seu entendimento, ganhar poder. Normalmente para oprimir. No sistema de comércio vigente, que em breve, que está incluindo e que em breve exigirá uma marca para as pessoas prosseguirem com seus comércios. Tem empregadores e empregados. Os empregados querem ganhar cada vez mais, trabalhar cada vez menos, com menos responsabilidades. Os empregadores querem ganhar cada vez mais, com menos empregados, principalmente aqueles que reclamam de tudo. Com menos despesas. E esses empregadores têm colocado cada vez mais os seus próprios clientes para serem atendidos por máquinas. E têm oprimido cada vez mais os seus empregados com ameaças de demissões. Mas para nós, que conhecemos e tememos o nome de Hashem, tudo para nós é promoção. Tudo para nós é promoção. Mas esse mundo lá fora vive essa opressão, um loop, tão preso. Quem é ousado para demitir alguém hoje, pode ser demitido amanhã. Porque as máquinas estão sutilmente escravizando todas as pessoas. E começa com o nosso celular. Um efeito do sistema capitalista que impõe sobre as pessoas a cultura de que é melhor ser servido do que servir. Uma loucura. Porém, Hashem tem nos chamado para servirmos ao propósito dele
com alegria e sem interesse, de nos beneficiar com isso. E nos ensina através das Escrituras que nós devemos ser servos e prestar serviços a Ele, Hashem, da forma como Ele estabeleceu. Yeshua nos deixou o exemplo e devemos seguir cada um dos seus passos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Que a atitude de vocês para com os outros sejam governadas pela união ao Messias Yeshua. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como seres humanos são. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte na estaca como um criminoso. Nessa paraxá, raiz Sara, a vida de Sara, e na leitura de texto que nós fizemos, e também outras que faremos, nós aprendemos o que é esperado por Hashem de uma pessoa que deseja ser um servo. Yeshua tem nos chamado para sermos livres. Porém, a nossa liberdade só faz sentido se nós estivermos a serviço de Hashem. Porque todos, sem exceção, todos nós estamos a serviço de alguém. Prestem atenção, Romanos capítulo 6, versículo 16 a 18. Vocês não sabem que, se apresentarem a si mesmo como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Quer do pecado que conduz à morte, quer da obediência que conduz à justificação. Pela Hesed, pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhe foi transmitido, e depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Servos, todos nós somos escravos. Servos de alguém. Porém, cabe a nós, cada um de nós, escolhermos a quem nós serviremos. Se obedecermos ao pecado, seremos servos do pecado. Se passamos por um novo nascimento através do sacrifício do Mashiach Yeshua, seremos então servos da justiça. Sendo correto, íntegro, no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso falar. E todas as pessoas, no seu íntimo, sabem a quem estão servindo. Bereshit, Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Então disse Avram: Hashem, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o Meshech, mordomo da minha casa, é o Eliezer de Damasco. Por este versículo, estudiosos das Escrituras acreditam que o servo de confiança de Abraão era Eliezer.
Pelo texto que nós lemos no princípio, Bereshit 24, de 1 a 9, Avraham aprendeu muitas coisas com Hashem e confiou os cuidados dos seus bens, os cuidados da sua casa nas mãos de um servo. Dessa mesma forma, Hashem tem confiado os seus bens, o cuidado da sua casa, nas mãos de outras pessoas, concedendo dons e talentos, e essas pessoas, independentemente delas assumirem a sua posição ou não, de assumirem as suas responsabilidades ou não, dentro da casa de Hashem, é esperado por Hashem que ela se posicione como servo. E ela servirá alguém. Todos nós, sem nenhuma exceção, fomos chamados para servir. Todos. Mas hoje não posso. Mas hoje você vai servir alguém. Ainda que você não saiba claramente. Avraham chamou o seu servo e entregou a ele um serviço que demandava grande responsabilidade, cujo resultado não dependia do seu conhecimento, do seu esforço. Irmãos, pense no que foi proposto por Avraham para esse servo. Encontrar uma mulher hoje para você está difícil? Imagine encontrar uma mulher para o filho do seu patrão. Encontrar uma esposa para Isaac. Com qual propósito? Para dar sequência na herança de Avraham, para que se cumprisse os planos de Hashem. Era pouca coisa? E esse servo não permitiu ser detido no seu caminho. E o que ele fez? Ele se desesperou? Pediu socorro. Para quem? Para o único que podia socorrer. Para quem que você tem pedido socorro? Se é que você tem se lembrado de pedir socorro. E seguiu em frente. Ele foi até o final. Vocês fazem ideia de quantos quilômetros que ele andou puxando o camelo? Debaixo do sol quente? Às vezes a gente segue alguns quilômetros de carro e a gente reclama. Muitas pessoas são chamadas por Hashem, porém, ao longo do percurso, principalmente quando surgem dificuldades, quando são necessários alguns ajustes, algumas correções, o que essas pessoas querem fazer? Parar, desistir, sair correndo e nem olhar para trás. Às vezes até da própria vida. O Senhor me repreendeu, eu quero morrer. Não foi assim com esse servo de Avraham, que partiu para uma longa viagem, levando consigo outros escravos, camelos e muitas joias. E embora estivesse liderando aquela comitiva, aquele servo, ele não poderia pensar que aqueles escravos pertenciam a ele. Ele não podia pensar que aquelas joias eram dele. Todos aqueles bens, aquela riqueza.
embora estivesse sob a responsabilidade dele. Mas não eram propriedade daquele servo. Algumas pessoas desejam servir a Hashem do seu próprio modo e não querem submeter as instruções de Hashem, não concordam com ele, não aceitam, querem argumentar com ele, querem provar que ele está errado. Não querem servir outras pessoas em amor. Não querem. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá toda é resumida em uma frase: ame ao próximo como a si mesmo. E quando alguém serve outra pessoa sem amor, mas por algum interesse pessoal, quando surge uma situação contrária, essas pessoas vão cobrar o que elas fizeram de uma forma ou de outra, com juros e correções pesadas. Não é possível ser um servo de Hashem sem servir a um irmão em amor, sem ter interesses outros. O servo de Abraham foi um modelo de serviço ao seu Senhor. E por esse motivo, essa paraxá é tão rica para todas as pessoas que desejam aprender a servir da forma que Hashem determinou. Eu desejo ser um servo cada vez melhor para Hashem, através do meu Senhor Yeshua, e fazer exatamente o que o Senhor tem me ordenado fazer, em amor, e sem questionar. E se este for também o seu desejo, hoje você receberá instruções claras sobre as características de um servo em quem Hashem se agrada e pode de fato confiar. Primeiro, o servo de Hashem precisa ter coragem de assumir responsabilidades complexas. Abraham não chamou o seu servo para adquirir mais riquezas, um campo, ou para negociar rebanhos, negociar prata, ouro na bolsa de valores. Eliezer foi chamado para encontrar e trazer uma esposa para o filho de Abraham, ser o responsável pela linhagem eleita de Hashem. Nós fomos chamados para cuidar da família de Hashem, para encontrarmos e trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel, composta por dois povos, para o filho de Hashem, Yeshua, para cuidarmos e zelarmos com amor pela herança de Abraham. Precisamos então ter entendimento e a consciência de que cada parte do corpo de Yeshua, composta por pessoas, tem uma função específica, uma função diferente.
com a sua devida importância. Então não menospreze a sua importância em detrimento de outros. Porém, cada um de nós precisamos estar no lugar correto, no lugar estabelecido por Hashem. Se uma parte sofre, todo o corpo sentirá, todo o corpo sofrerá. Não temos como ser completamente livres se apenas um dos nossos irmãos estiver preso, aprisionado pelo mal nesse mundo tenebroso, passando dificuldade, passando necessidade. 2. O servo de Hashem precisa aprender a pedir provas de que está no caminho certo. Eliezer teve medo de fracassar, teve dúvidas. Dessa mesma forma, nós podemos ter medo, nós podemos ter dúvidas. Em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, enquanto estamos a caminho, Yeshua é o nosso caminho. E da mesma forma que Eliezer elaborou o seu pedido de prova, demonstrando ali um grau de intimidade e confiança que ele havia aprendido a ter em Hashem, através da vida de Avraham. Na petição, Eliezer, diante de Hashem, para encontrar uma esposa para o filho do seu senhor, poderia ter pedido uma jovem linda, rica. Uma casa em Alphaville, pronta. Com várias formações em vários países do mundo, diplomada na Suíça, com fluência em vários idiomas, mas não fez, porque um bom servo consegue identificar a sua posição e o seu valor como servo. Dessa forma, o pedido de Eliezer para Hashem é que a mulher que ele buscava para o filho de Avraham apenas soubesse servir com alegria, sem reclamar da sua posição. Tirar água de um poço e carregar o vaso nos ombros não é uma tarefa fácil para os homens. Imagine você para uma mulher. Quer mais? A mulher se ofereceu para dar água para 10 camelos. Você sabe quanto de água bebe um camelo? A gente lê, mas a gente não presta atenção nesses detalhes. Uma mulher sensível às necessidades dos outros, disposta a servir, e fez isso com alegria. Ela depois não ficou falando na casa dela o trabalho que ela teve, para que as outras pessoas se compadecessem do trabalho pesado que ela passou. Fez com alegria, muito além do que outras pessoas normalmente estariam dispostas a fazer. Muito além. Eliezer aprendeu com Avraham e sabia servir, compreendia que uma das maiores virtudes de uma pessoa de confiança era servir com alegria, com amor. Então Eliezer pediu este sinal
a Hashem, que se agradou ali do pedido daquele homem. Hashem tem nos convocado para encontrarmos pessoas que gostem de servir com uma alegria. Não importa os obstáculos que elas encontrem, essas pessoas sempre encontrarão uma forma de estarem disponíveis para servir, e você nem vai saber os problemas que ela está enfrentando. Estarão sempre disponíveis para servir. Rivka não postou no Facebook as fotos do camelo tomando água. Ninguém soube daquele trabalho, exceto aqueles homens que viram aquilo. Muitas pessoas têm sido chamadas, porém, poucas têm sido escolhidos, porque têm desperdiçado a oportunidade de ocuparem a sua posição correta e servir da forma que Hashem estabeleceu que deveria ser feito. Que possamos aprender a pedir sinais de forma correta e com valores diante de Hashem, para que possamos seguir a nossa jornada sem nenhuma dúvida do caminho a seguir e com a certeza de que estamos na plena vontade de Hashem. Quando Eliezer viu aquela mulher, aquele trabalho, ele não teve dúvida que ele havia sido bem-sucedido em encontrar aquela mulher. 3. O servo de Hashem precisa ser agradecido. Você tem sido agradecido? Até pela promoção que você recebe quando você é demitido? E você não sabe? Todas as vezes que Eliezer encontrou o favor de Hashem para cumprir aquilo que ele havia se proposto a fazer com Avraham, ele se prostrava e reconhecia o favor de Hashem. Reconhecia que tudo que ele estava recebendo era proveniente de Hashem. Tudo é tudo. Até as promoções. Sempre apresente as suas petições a Hashem e que sejamos gratos ao receber o favor do Senhor. Porque se você tem recebido o favor do Senhor e não consegue reconhecer isto na sua vida, você está com um grande problema. Você poderá estar seguindo a passos largos para o caminho da ingratidão. Você poderá estar se inclinando rapidamente para o mundo dos murmuradores e se afastando cada vez mais do mundo dos adoradores. A Hashem, através de Yeshua. E neste ponto precisamos rever com urgência o nosso proceder, o nosso caminho. Eliezer não se importava se estava diante de pessoas incrédulas, que não temesse o nome de Hashem. Ele aprendeu a reconhecer a grandeza de Hashem em seu favor. Todos os méritos dos resultados positivos que ele obteve, Eliezer, acreditou a glória a Hashem. E não a si mesmo, com seus conhecimentos, com a sua experiência. 4. O servo de Hashem precisa aprender a lidar com pessoas que buscam somente os seus próprios interesses. E nós vamos encontrar muitos nos nossos caminhos.
Lavã, ao ver os presentes que a sua irmã Rívica havia recebido, ficou com os olhos brilhando. Extremamente interessado em receber bem a Eliezer e toda a sua comitiva. Por quê? Puro interesse pessoal em receber. Algum benefício. No nosso caminho, a gente sempre vai encontrar pessoas interessadas somente em receber. Em todos os lugares que estivermos. Pessoas que buscam oportunidade de tirar de nós alguma coisa para o seu próprio benefício. E existem vários tipos de interesse nesse mundo. Desde carência emocional até qualquer outra coisa. Preciso do seu tempo. Carência emocional. Quer te roubar. Cuidado. O único interesse que devemos ter por outra pessoa é que esta pessoa possa conhecer a Hashem através de Yeshua. Esse deve ser o nosso interesse. E se tivermos que dever alguma coisa para alguém, que devamos apenas o amor. Devemos ter o interesse que essa pessoa conheça as boas novas, que ela possa ter uma vida transformada pelo Senhor e que ela possa ser edificada em amor. Eliezer não permitiu que o interesse de Lavã detivesse o seu caminho, porque pessoas com seus próprios interesses se apresentarão com a aparência de quem quer ajudar. Porém, tem como objetivo nos deter, nos segurar, nos atrasar, nos impedir de cumprir o nosso chamado no tempo determinado. Eliezer sabia lidar com essas pessoas e não permitiu ser detido diante dos apelos de Lavã, que queria prendê-lo ali por mais 10 dias. Precisamos aprender a lidar com essas pessoas com sabedoria de Hashem, da mesma forma que Eliezer o fez. Sem brigas, sem intrigas, sem embates, sem contendas, mas depositando a nossa confiança em Hashem, em primeiro lugar, para que nós possamos ter vitória em tudo. Outras características de um servo de confiança podemos encontrar na vida de Natã, do profeta, que nos ensina outras características de um bom servo. 5. O servo de Hashem não se conforma com uma injustiça. No evento onde Adoniá estava se auto-intitulando rei sobre a casa de Israel, Natã, o profeta, estava acompanhando tudo que estava ocorrendo ali. E ele poderia ter escolhido não fazer absolutamente nada, como muitas vezes, muitas pessoas têm escolhido, se abster do problema. Natã então mediu os riscos de ficar quieto e os riscos que haveria em agir. E com sabedoria de Hashem se posicionou de forma rápida, de forma precisa. Meler Davi
não teria como saber sobre aquele golpe de Estado que estava em curso, que estava em andamento, se ninguém se levantasse de forma corajosa para informá-lo. Natã sabia que Xolomó havia sido escolhido por Racham para herdar o trono do seu pai, e sabia que a conclusão daquele golpe de Estado colocaria em risco de destruição toda a casa de Israel. Então Natã instruiu Batsheva a se apresentar e informar o rei sobre o que estava ocorrendo. Ela ia morrer de qualquer jeito. Então, morta por morta, se apresenta o rei e luta pela vida. E na sequência estaria ali Natã entrando como testemunha e confirmando a veracidade daqueles eventos. Nós não podemos ver as coisas erradas acontecerem e fingir simplesmente, fazer de conta que está tudo bem. É nosso dever lutarmos com sabedoria e entendimento para que a vontade de Hashem seja cumprida nessa terra. 6. O servo de Hashem sabe pedir ajuda quando é necessário. Preciso de ajuda. Não. Você não serve. Tem alguma coisa aí que está errado. Quem precisa de ajuda, pede ajuda. E sabe fazer corretamente o que fazer quando a ajuda chegar. Natã, o profeta de Hashem, sabia reconhecer uma situação onde poderia ir sozinho na presença do rei, ou quando deveria se apresentar diante do rei com testemunha. Ele sabia. Em uma ocasião, Natã compareceu sozinho lá diante do rei Davi para conscientizá-lo do pecado de adultério. E nesse evento de Adoniá, o profeta reconheceu que ele precisava estar ali com testemunhas para conscientizar o rei de que algo errado estava ocorrendo, sem o conhecimento, sem a aprovação dele na terra de Israel. E colocando em risco o trono do rei por um golpe de Estado. E o que ele fez? Pediu ajuda para Betsheva. Irmãos, precisamos ter humildade e reconhecer quando nós precisamos de ajuda. Quando não podemos fazer algo sozinho. E ter a coragem de pedir essa ajuda. Somente dessa forma teremos êxito, que Hashem deseja nos conceder. Ninguém pode realizar tudo sozinho. E por último, e tão importante quanto todos os demais itens, 7. O servo de Hashem precisa superar as suas limitações. Yeshua colocou à prova todas as pessoas que desejavam servi-lo, em suas diversas necessidades. Algumas delas como moradia fixa, um lugar seguro para dormir, com vínculos familiares. Yeshua não tinha casa própria. Não queria dívida com os bancos. Ele sabia o que era isso. E Yeshua deixou claro que para segui-lo não poderia olhar para trás. Estaria seguindo um caminho sem volta, sem retorno. E assim tem sido até os dias de hoje. Eu, minha esposa e muitos dos nossos filhos
legitimados por Hashem. Fizemos uma escolha e não temos outro caminho a seguir, porque somente Yeshua tem as palavras da vida. Yeshua é o único caminho estabelecido por Hashem, e nós precisamos continuamente superar as nossas próprias limitações, os nossos medos. Hashem deseja tratar todas as coisas na nossa vida para nos restaurar, para nos edificar, para experimentarmos coisas tremendas e sobrenaturais provenientes do Senhor. E se nós buscarmos o Senhor, Ele mesmo trará para nós cada solução que nós precisamos. Eu tenho muitas coisas que eu estou aprendendo, principalmente nessa terra para onde Hashem nos levou. Vá para um sítio que eu vou lhe mostrar. Seguimos para lá. Essa semana deparamos com uma situação, um buraco e uma cratera imensa, que precisou ser aberta. O que vai se fazer aqui? Não sei, mas quando a gente busca do Senhor em oração, Ele mesmo providencia a solução. 15 minutos depois recebemos a visita de um engenheiro, olhou para o buraco e falou: vou ajudar vocês. Eu sei o que deve ser feito aqui. Buscar o Senhor quando você não sabe o que fazer. E Ele vai te prover a solução. Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 11. Entretanto, tudo que me servia de vantagem considero por causa do Mashiach desvantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo de conhecer o Messias Yeshua como o meu Senhor. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero lixo, a fim de obter o Messias e ser encontrado unido a ele, desprovido de qualquer justiça pessoal, baseada no legalismo, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade do Messias. Justiça proveniente de Hashem, com base na confiança. Sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder da sua ressurreição e de seus sofrimentos, à medida que sou conformado à sua morte, para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo que nós temos aprendido nessa terra tem um nível de importância. Mas, se nós compararmos tudo que é importante que aprendemos ao que o Senhor tem para nos oferecer, para nos ensinar, tudo que nós aprendemos é muito pouco. Infelizmente, para fecharmos, muitas pessoas têm sido enganadas pelo sistema e acabam recebendo e propagando teologias contrárias do que é ser um servo correto diante de Hashem, com uma visão distorcida, propagando muitas vezes que um serviçal ocupa as posições mais baixas na cadeia de trabalho, com serviços pesados e ruins. E assim essas pessoas buscam a posição de elevação para serem servidas, para dar ordem, para oprimir outras pessoas e obter uma falsa sensação de poder.
com prosperidade nesse mundo, quando na verdade essas pessoas são escravas do mal e seguem, tornando-se cada vez mais miseráveis. Na história real do rico e de Lázaro, o rico só queria ser servido. Primeira Quefa, capítulo 2, versículo 15 e 16. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a conversa ignorante de indivíduos tolos. Submetam-se como pessoas que são livres, mas não permita que a sua liberdade sirva de desculpa para o mal. Em vez disso, submetam-se como escravos de Deus. Nós vamos ser escravos de alguém. Não importa a posição que você se encontra. Então escolha ser escravo da pessoa certa, para que através de Yeshua você receba a sua liberdade. Que Hashem possa trazer revelação com entendimento para cada um de nós do que é ser um servo de verdade diante dele em amor, da forma que ele espera que nós sejamos. Quanto mais elevada for a posição de uma pessoa no reino dos céus, mais é esperada que essa pessoa sirva. As outras pessoas em amor. Minha oração é para que todos nós possamos ser gratos a Hashem, até por suas repreensões, e que possamos aprender a servir a Hashem em amor, e assim nos tornaremos servos aprovados diante do Senhor, seguindo as instruções de Hashem até o fim, sem desejar sequer desistir, por maior que possa parecer os obstáculos. O servo de Avraham não desistiu, e Hashem foi com ele. Todas as pessoas que desejam agradar a Hashem vai se empenhar para tornar-se um serviçal dentro da casa de Hashem, de forma a não chamar a atenção de ninguém, para que os seus feitos possam glorificar o nome de Hashem. Porque a glória pertence a Hashem. Que todos nós escolhamos ser servos aprovados diante de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 30/11, teremos uma única paraxá, Toledot, história. Yitzhak casa-se com Rivka, e após 20 anos sem filhos, as orações de Yitzhak são atendidas, e Rivka concebeu. Uma gravidez complexa, complicada, difícil, com 2 crianças lutando ali no ventre da mãe. E Hashem diz a Rivka que ali havia 2 nações, e que o mais jovem prevaleceria sobre a mais velha. Yaakov nasceu depois de Esav. Cresceu ali recebendo o favor da mãe, e o mais velho, que nunca se importou com as coisas de Hashem, cresceu recebendo o favor do pai. Uma família dividida. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês. Convoco a todos a essa leitura, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, mais uma vez me coloco diante de Ti e lhe peço, Pai, se existe alguma coisa na minha vida que é necessário ser corrigido, para que eu possa me tornar um servo melhor, maior no Teu reino, servindo cada vez mais, da forma que o Senhor espera, com humildade, para que o Teu nome apareça, a Tua presença apareça. Me ajude a saber, tenha liberdade. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor. Do contrário, Pai, do contrário, mesmo com boas intenções, certamente erraremos. E nós não podemos. Nos ajude a seguir firme, confiando no Senhor. Nos ajude a seguir sem errar, a confiar no Senhor. Ainda, Pai, que
o serviço pareça complexo de ser executado. Nos ajude a te buscar, ouvir do Senhor a solução que o Senhor quer nos apresentar. Essa casa é tua. Existem problemas que precisam ser corrigidos. Tenha liberdade de nos direcionar em cada um deles, para que o teu nome seja glorificado ainda mais nessas adversidades. É o que eu lhe peço. Nós dependemos do Senhor. Derrama sobre nós a tua força. Nós por nós não podemos, estamos cansados, é verdade. Mas o que são, Pai, esses gigantes diante de Ti que temos enfrentado? Nos coloque de pé sobre a rocha. Nos conceda força, saúde, para seguirmos os passos a mais que são necessários, para que seja cumprida a Tua vontade na nossa vida e através da nossa vida nessa terra. É o que eu lhe peço. Bechém Yeshua HaMashiach. Que assim seja.